Continuando aqui falando sobre filosofia política, agora a gente vai falar um pouquinho sobre John Locke. Ele é considerado aí o pai do liberalismo. Ele quem introduziu a teoria da sociedade política civil, baseada nos direitos naturais, no direito à vida, no contrato social. Uma das principais obras dele é o segundo tratado sobre o governo em 1689. Considerado um iluminista, ao contrário do Hobbes, que é um absolutista, definiu o estado de natureza do homem como neutro, nem bom e nem mal. Lá no Hobbes você vê que o homem é mau, é covarde, e aqui você tem uma neutralidade com o John Locke, mas sim dotada aí dos seus direitos naturais, inalienáveis, ou seja, o direito natural, que é no justnaturalismo, corresponde aí antes da criação do Estado, dos direitos civis. No caso é o direito à vida, é um direito natural, o direito à liberdade, o direito à propriedade, no caso, se você tiver condições aí de possuir, de comprar a sua propriedade. Os direitos civis, no caso, criados após o pacto, o contrato social, eles servem para proteger os direitos naturais aí no pensamento de John Locke. Ou seja, uma das frases mais famosas dele aí, célebre, é assim: onde não há lei, não há liberdade. E para ele aí, a soberania, ao contrário do Hobbes, que tem que ser concentrada, na mão de um soberano, aqui a soberania ela é compartilhada, ele é defensor aí, foi defensor da monarquia parlamentar, ok? Continuando aqui, temos aí o Jean-Jacques Rousseau também, que é a principal obra dele aí, foi a do Contrato Social, publicada em 1762. No caso, diferente do Hobbes e do Locke aí, ele define a natureza do homem como boa, Ou seja, no Hobbes você tem um ser humano mau por natureza, covarde. No Locke você tem um ser humano que é neutro, dotado de direitos naturais inalienáveis. E no Rousseau nós temos aí o bom selvagem, O ponto de conflito aí, que dá origem a todo o conflito e corrupção da natureza humana, no caso, é a própria propriedade privada, que dá origem à ganância, à maldade, à individualidade, A pessoa começa a pensar somente em si e perde a ideia aí do coletivo, do social. Passamos aí a pensar somente nos nossos próprios interesses e não mais no bem comum aí, que é o que o Jean-Jacques Rousseau ele fala bastante, prega bastante, que a respeito aí da coletividade, da liberdade. A liberdade ela é feita, ela é construída de maneira coletiva. Aquela ideia lá de que um graveto sozinho é muito fácil de quebrar, mas se você pegar 10, 20, 30 gravetos, ele já vai ficar mais difícil. Ou seja, as leis e as regras elas devem serem criadas, elas devem ser feitas ali junto com a esfera civil, com a sociedade, junto ao Estado. Ou seja, tem que ter uma participação ali da sociedade civil. A sociedade civil ela tem que estar atenta, e tem que ter essa participação aí na esfera política, tá bom? Ou seja, onde a coletividade constrói as leis e as regras aí, segundo o Rousseau. A liberdade só existe para ele aí no coletivo, tá? Enquanto lá no Hobbes a liberdade só existe no privado ali, Ou seja, onde você cria suas próprias regras. Surge assim um equilíbrio entre governo e população nas ideias de Rousseau. Em suas palavras, que a população não deve se afastar da esfera política, para os governantes não decidirem sozinhos sobre os assuntos mais importantes da esfera civil. E que a gente tem visto aí nas Américas do Sul, que cada vez mais as políticas públicas que fortalecem essa ideia aqui, elas têm sido retiradas, colocando o indivíduo, a sociedade, para ir cada vez mais atrás ali do seu trabalho, do seu sustento, da sua felicidade, e assim o Estado tem tirado as condições do cidadão ter mais participação, mais voz ativa aí nas decisões mais importantes aí da esfera política. Ou seja, por Rousseau, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros, A ordem social é esse direito sagrado aí e serve